Nesse caso, professor, como o senhor bem pontuou, que a gente, quando vai falar o direito, a gente tem que olhar os dois lados. Tem que olhar a situação desse irmão, se ele se encontra na casa, se ele está apto a trabalhar, se ele tem alguma herança, algum outro bem, se ele ofere renda, se tem algum emprego, ou se olhar o lado dos outros irmãos também que querem vender a casa. Então, nesse caso, se ele está se negando a dar o consentimento dele, aí os irmãos aconselhado que os irmãos entrem com ação para que o juiz venha suprir essa falta de consentimento, e o juiz vai analisar caso a caso, vai intimar ele para saber, para ele dizer se ele tem interesse, se não tem interesse, quais as provas que ele pretende produzir, para daí então o juiz analisar o caso e ver se é o momento de fazer a penhora daquele bem para poder dividir entre todos os irmãos e ele receber a parte dele. Ou uma terceira hipótese seria ele ficar na casa e pagar um aluguel, porque ele está exercendo a posse exclusiva de um bem que é em condômino. Então tem essas três coisas. O juiz vai analisar a situação dele, o juiz pode penhorar a casa para fazer a partilha de bens, ou ele pode ficar no bem e pagar o devido aluguel. Maravilha. Essa foi a resposta dada por Iago Lima, correto? Correto, e muito obrigado, professor. Muito bem. Realmente isso acontece bastante, um dos herdeiros fica na casa, né, para querer se aproveitar. Outros não têm condições realmente e é honesto, né, que venda tal, mas a maioria é oportunista, né, é oportunista. Então, meu amigo, você não tem esse direito todo não, tá certo? Josi, tem algumas considerações a fazer, Josi Ribeiro? Não, Iago explanou muito bem sobre o assunto. Né? Ótimo, beleza. Agora, aqui é o seguinte, veio uma pergunta um tanto polêmica que a pessoa fez aqui, diz o seguinte, que o marido foi traído publicamente pela esposa. Por que publicamente? Ele disse que a mulher chegava de carro com o Ricardão, né, dando risada, cheio de cerveja, a vizinhança toda via, era uma coisa assim, bem clara, às claras, né? Ela traía o marido publicamente, né? Não assim fazendo amor, sexo na rua, que nem cachorro, não, mas quando eu digo traía publicamente, todo mundo via que ele estava recebendo peruca de boi. Aí o que é que ocorre? Ela traía e ela quer saber, ela era casada, quer saber se ela tem direito a sair da casa, se tem direito à pensão. Ela quer saber se ela tem direito à pensão, né? E se tem direito a sair da casa, essas coisas todas, aos bens, etc. E aí, Iago? É um caso bem complicado, viu? Porque aí ela já expôs ao público, é aquela situação que acho que todo mundo já viu isso em algum lugar, de que os casais ficam sobre o mesmo teto para não dividir os bens ali, porque cada um tem um único bem como propriedade. Então fica naquela situação muitas vezes vexatória, mas que partindo para o direito tem suas consequências sim. Nesse caso ela quer saber se ela tem direito à pensão, não é isso? Ela tem 36 anos. 36 anos. Aí, mais uma vez, tem que se analisar o caso concreto, porque ela pode ter direito à pensão, como ela pode não ter direito à pensão, pela questão da situação vexatória que ele passou. Então, a lei diz... Iago Lima, sim, neste caso aí, Josi Ribeiro, ela tem 36 anos, é uma pessoa, porque quando a pessoa se casa tem direitos e tem deveres também. Sim. Não é só direito aos bens, direito à pensão, direito a ficar no imóvel. Não, ela também, ela e ele, ambos têm deveres, não é só certamente direito, não é isso? Certamente. Aí a gente pode dizer que ela descumpriu o dever de fidelidade do casamento, né? Então, mesmo que exista a lei que proteja ela pedir pensão, que seja facultado aos cônjuges na dissolução da união, pedir pensão um ao outro, vai se analisar esse caso, né? Por exemplo, se um não cometeu crime contra o outro, se um não expõe, não cometeu crime contra a vida, contra a honra do outro. Então, pode acontecer que ela venha perder esse direito dela de pedir pensão,
se ficar caracterizado dentro da situação fática que ela expôs ele ao ridículo. Então, aí ele pode estar entrando com ação na justiça para poder pedir a dissolução da sociedade conjugal, do vínculo conjugal e, posteriormente, a partilha dos bens. Ou, no caso, se for configurado que ela tem direito, mesmo com essa traição, ela tem direito por ser uma pessoa hipossuficiente, não ter trabalho, ela tem 36 anos, está forte, mas muitas vezes dedicou a vida ao lar. Então, não tem emprego, não tem uma profissão. Aí, nesse caso, se for deferida a pensão em favor dela, e eles podem fazer um acordo, ela pode escolher no lugar da pensão ficar na casa. E indenizar ele pela parte que ele tem da propriedade. Mas ela não tem condições, não. Ô, Adinoel, você viu esse caso aqui? Viu esse caso? Não. É o seguinte, a mulher casada, 36 anos, direitinho, mas ao invés dela ficar traindo o marido num motel e depois pegar o mototáxi e chegar sutilmente em casa, ela relaxou, já chegava com o cara, tal, dando risada e etc. Deixava ela na porta, né? Poderia fazer escondidinho, né? Tem até uma comida chamada escondidinho. Aí o que é que ocorre? Aí ela relaxou. Por que não botava fé no cara e o suporte? É isso que eu estou imaginando. O cidadão lá, provavelmente o marido, esquentava muito. E ela aí relaxou, estava achando já uma situação normal, né? Mas possa ser também que nessa situação aí que a ouvinte trouxe pra gente, eles já tivessem a separação de corpos. Possa ser que eles não tenham a separação de fato, eles residem no mesmo ambiente, como o nosso colega Iago falou aqui, por não ter condições de morarem em casas separadas. Porque possa ser que ela tenha dedicado a vida dela ao lar, então eles se separaram e permaneceram no mesmo lugar. Então, se de fato for comprovado que ela dedicou a sua vida ao lar, ao cuidar da família, ela tem o direito à pensão. Porque eles separaram de corpos, eles não estão mais juntos. Tem que ver a situação, né? Tudo, a gente tem que ver como é que está posicionada a situação. Porque o que ela explanou aí por cima é que ela ou ele explanou é que tem acontecido as traições. Mas a gente não sabe se a separação de corpos foi feita ou se eles residem no mesmo ambiente por não ter condições de morar em casas separadas. Mas se ela dedicou a vida dela ao lar, cuidar dos filhos, e eles se separaram, ela tem o direito a requerer uma pensão até ela se estabilizar, até ela começar, vamos dizer, a buscar qualificações para ser inserida no ambiente, no meio de trabalho, no mercado de trabalho. Você queria ser vizinho desse camarada, Adinoel? Responda. Por que, Adinoel? Não queria por quê? Não tem nada a ver, não. Só tô dando risada pela situação, né? Não, nada a ver. Você quer uma chance dessa? Pela Deus é mais. Quero problema, não. Não quero esse tipo de problema, não. Não, né? Isso é problema, é? O quê, meu amigo? É mesmo? Muito. E por que as pessoas fazem? Rapaz. É o diabo. É uma pergunta difícil de entender. É um negócio impressionante. É o diabo e as pessoas continuam fazendo uma boa parte, né? É porque no caso da Josi que falou aí, muitas vezes o casamento já acabou, na verdade. Tem que ver a situação. Se o casamento já acabou, só tá ali convivendo, coisa e tal, é uma situação. Porque muitas vezes o marido tá traindo, a esposa tá traindo, mas porque eles já se separaram, na verdade. Agora, o cidadão tem toda uma consideração com a esposa, né? Tem o respeito com a esposa. E de repente a esposa trai, é uma situação, assim também como o homem que trai a esposa. É um casal. Quem mais trai? É o homem ou a mulher? Não. Hoje em dia? Rapaz. Sei não. Não, através de pesquisa dizem que é o homem, o ser mais infiel do Brasil em si é o homem, não é a mulher. Iago. Quem mais trai? Hoje a coisa tem mudado bastante. É melhor deixar essa história complicada. Não, mas normalmente a gente observa mais um homem. Antigamente. Hoje em dia, eu já não sei não, viu? Tá pareado, essa conta aí, como é que tá essa conta aí? Tá pareado, né? Oi. Verdade. Adão, a gente vai aos comerciais, mas antes dos comerciais eu gostaria que você relesse as duas perguntas. Deixa eu fazer logo algumas perguntas aqui pra gente, porque tem outra pergunta aqui também. Tem o áudio do ouvinte, o áudio que eu coloquei. Vou colocar o áudio. Coloque o áudio.
para o ouvinte. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia a todos aí da rádio. O doutor, queria saber do senhor, que aqui tem uma mulher que foi separada e tem um terreno. Só que ela precisa fazer um empréstimo. O terreno está no nome dos dois. Ela pode fazer esse empréstimo sem precisar o ex dela assinar alguma coisa? Me responda aí, por favor. Um bom dia para o senhor e todos aí da rádio. Bom, viu aí, Josi Ribeiro, mais Iago Lima, pronto. E a próxima? E tem, ó, a minha amiga Terezinha tá dizendo aqui, com certeza é o homem que trai mais. Certíssima, viu, Terezinha? Foi, é o homem que trai mais. Concordo com você. Josi Ribeiro concorda com você, mas Iago Lima ficou neutro. E a Dinael deu um bocado de risada aqui. Ele é um homem experientíssimo demais. Você vê como ele respondeu sobre a vizinha que trai. Ele jamais, não, isso aí não, comigo não. Eu concordo, não, é um abominável homem monogâmico. Professor, faz o questionamento aqui também, é o seguinte. Ele disse que mora na zona rural de Aratuípe. E a operadora da internet, lá da zona rural onde ele reside, está querendo cobrar pela antena que fica no poste. Tem uma antena que fica no poste para levar a internet. No poste da Coelba. E aí tem essa antena que fica no poste. Essa mesma antena, pode servir para 2, 3 casas, essa mesma antena, a depender da distância. Ele diz que, bom, cobrar pelo roteador que fica dentro da casa é normal, né? Muitas vezes a empresa tem umas que dá, umas que cede, outras que cobram pelo roteador. Se você quer um roteador mais potente, você paga pelo roteador. Mas ele quer, o questionamento dele é esse aqui: tá correto essa cobrança dessa antena que fica fora, que não pertence a ele? A antena, quando terminar o contrato lá, alguma coisa, vai levar a antena nele, vai querer essa antena. Ele disse que, bom, pagar pelo roteador, tudo bem, mas pela antena que fica fora da residência, no poste, que inclusive vai ficar para a própria operadora, porque não vai servir para ele, se realmente é justo isso aí. Pronto, essa aí é a pergunta do ouvinte, né? Agora, e aquelas outras duas que você perguntou anteriormente? Teve uma da senhora. Teve uma que ela colocou aqui, que ela disse que não tem condições de pagar advogado para resolver os papéis da minha casa. O que devo fazer? Porque todo o consórcio da Urbis tem seguro e eu nunca recebi. E já tem muito tempo. Ótimo. E tem uma outra? Não, por enquanto... Tem. Veja aí. Foram essas. Não, foram essas aí. Foram essas? Foram. Essa última, ela é bem breve, bom, então dá. A gente vai fazer o seguinte, Josi Ribeiro. Tem mais áudio aqui, mas eu preciso ouvir daqui a pouco a gente coloca. Vai aos comerciais, não é, Noel? Isso. Maravilha.